Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre os assuntos que estão em voga nos últimos dias. Aqui, sobretudo, as novas revelações da Sinal Fechado e, sobretudo, da delação premiada, que é esse instituto que tem feito grandes revelações sobre supostos casos de corrupção existentes no Brasil, em nível nacional a questão da Petrobras, e aqui no Rio Grande do Norte a Sinal Fechada. Eu convidei para a gente falar um pouco sobre tudo isso o advogado Felipe Cortez, que é especialista na área pública, na área eleitoral também, e que vai nos ajudar a tentar compreender um pouco mais tudo isso. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos telespectadores da TV União. Eu estou à disposição aqui para esclarecer o que for possível. Inicialmente, em nível federal, nós estamos acompanhando diversas delações que estão ocorrendo no que toca a desvios de recursos, supostos desvios de recursos na Petrobras, né? E aqui no Estado, nós tivemos a nova delação que foi do empresário Jorge Olímpio, envolvendo essa operação Sinal Fechado, atingindo políticos de renome nacional, o senador José Agripino, e dois ex-governadores, Iberê Ferreira de Souza, já falecido, a atual vice-prefeito de Natal, Vilma de Faria, e o atual presidente da Assembleia Legislativa. Qual a análise que o senhor faz desses casos, assim, inicialmente? Alex, eu posso falar um pouco melhor sobre o processo da Operação Sinal Fechado, porque fui advogado nos autos, não sou mais. E não sou mais em razão de uma delação premiada, que é um instituto relativamente novo aqui no país e que está sendo usado ainda de uma forma, talvez, muito amadora. Você citou aí o caso da Petrobras, e eu já entro no caso da Operação Sinal Fechado, mas o que está se vendo agora é uma corrida de criminosos para o Ministério Público fazerem uma delação premiada e se transformarem de bandido em heróis em 5 minutos, entregando terceiros que eles sequer têm provas do que estão dizendo. Apenas a maioria dessas delações premiadas, muitas delas, eu já participei de processos que envolveram delações premiadas, a maioria dos casos, os delatores só têm a própria palavra e alguns poucos indícios. Mas o Ministério Público, seja ele o federal ou o estadual, ele tem acenado com esse instituto para os denunciados ou os acusados e oferecendo inúmeras vantagens para que se delate os crimes que eles estão investigando, né? Facilita a investigação e eles, de uma forma que eu desconheço, eles fazem chegar ao criminoso uma proposta, às vezes até irrecusável, e esses criminosos, com medo da prisão, com medo das penas que são oriundas de uma ação penal ou de uma ação de improbidade administrativa, eles entregam os seus companheiros à própria sorte e nas versões mais fantasiosas que você imagina. Então, eles prometem redução de 2/3 da pena, eles prometem absolvição, muitas vezes prometem não sequer denunciar o delator no processo penal ou na ação de improbidade administrativa, e são promessas que eles não podem garantir a eficácia. Por quê? Porque quem decide se a delação é válida ou não é o juiz da causa. É o juiz que, ao final do processo, vai analisar a forma como a delação foi feita, se a contribuição do delator foi efetiva para descobrir e descortinar o crime que está sendo apurado, vai aferir a legalidade dessa delação, porque a delação como ato administrativo, feita na intimidade do Ministério Público e sempre às escondidas, os delatores normalmente, como já aconteceu comigo em 2 casos concretos, os nossos clientes são abordados sem que a gente saiba, é feito um pedido ao delator para não comunicar ao advogado,
E quando o advogado toma conhecimento do fato, o próprio delator, que era o cliente, revoga os poderes outorgados ao advogado no termo de delação. Então, isso para mim é de uma violência ética muito grande. Primeiro que você não pode abordar um réu, ou um acusado, ou um cliente que tem um advogado constituído sem que o advogado saiba. Isso é uma regra ética no meio jurídico que todos obedecem e sabem. Isso mudou agora com o Instituto da Delação Premiada. Então, eu já vejo no início da delação um vício, porque aquela parte, o suposto acusado ou o próprio réu, ele se vê numa situação de fragilidade muito grande na hora em que é denunciado, na hora em que o nome dele está exposto à mídia. Então, ele quer uma saída. A saída que o advogado pode dar é o processo. E o processo leva um tempo. E o tempo causa desgaste, causa tristeza, causa uma abalo emocional muito grande. Então, a vontade do acusado, de quem se envolve numa operação dessa, é se livrar. E, às vezes, o aceno do Ministério Público para a delação premiada conforta ele nessa agonia de sair do processo rapidamente. Só que o Ministério Público não julga e não decide. Quem decide é o juiz. E o juiz, ao final do processo, ao avaliar a forma como foi feita a delação, a contribuição do acusado, ele vai decidir se essa delação é ilícita ou se ela contribuiu. E nós temos casos aqui no Estado, eu posso, sem citar nome, dizer de 2 casos, até rumorosos, que a delação premiada não foi aceita. Não foi aceita, o acusado não teve o benefício prometido e foi condenado e está aí jogado à própria sorte, porque depois que o Ministério Público tem o seu objetivo atingido, que é acusar o maior número de pessoas e achar que provou aquele fato, que eles sempre acham que provaram o que eles dizem, muito embora os juízes não tenham a mesma opinião, eles abandonam o delator à própria sorte e já vão investigar outros fatos e já vão aliciar outros delatores. Então, a primeira questão que eu vejo, Alex, que é muito importante, é essa forma de abordagem, é como o Ministério Público chega ao suposto delator. Bacana. Então, a julgar pelas suas palavras, nós não podemos jamais diminuir a importância de um instituto como esse, que traz, sem sombra de dúvida, um forte componente de revelações a respeito de crimes investigados. Entretanto, é preciso haver uma regulamentação do uso desse recurso. Eu acho o Instituto da Delação Premiada, como advogado, eu não concordo. Eu repito aos meus clientes, eu digo aonde chego, eu não advogo para delator. Então, você é contra totalmente? Eu sou contra o Instituto da Delação. Embora a minha opinião não tenha força para acabar com o Instituto. Eu também não posso trabalhar contra uma coisa que está posta, que está na lei. Agora, é preciso que se regulamente, já que ele existe, para que nós possamos conviver com esse Instituto dentro das regras jurídicas e éticas vigorantes no país, é preciso que o Congresso Nacional regulamente uma forma de se aproveitar esse instituto melhor. Porque o que está acontecendo é uma corrida para esse instituto numa esperança de se salvar. Você veja o caso da Petrobras. O cidadão fez uma delação premiada, virou herói nacional. Depois da delação premiada que ele fez, quantos correram para o Ministério Público? Diretor de Petrobras, diretor de construtor. Eu estou vendo na hora não ter mais nem réu no processo, porque todo mundo virou delator. As pessoas acham que cometem um crime. Eu faço uma delação premiada, vou ser absolvido, ou então vou ter uma redução de 2/3 da pena, vou pegar um regime semiaberto, não vou devolver o dinheiro, não vou ter meus direitos políticos suspensos, e a delação premiada vira um presente para o criminoso. E não é isso. Então, Felipe, para além da abordagem que o Ministério Público possa eventualmente estar fazendo em relação à delação premiada,
que inclusive algumas correntes defendem que chega a ser uma coação ilegal, eu perguntaria para você o seguinte: além disso, o que é que garante que o que está sendo dito ali é realmente a verdade, né? Muitos têm a delação premiada como com força de prova, né? Mas é a palavra de uma pessoa que é posta no processo. Como é que equaciona-se isso aí? Veja só, você usou o termo coação ilegal, eu não diria coação ilegal. Eu acho que é uma coação irresistível. Você pega um sujeito que está fragilizado, né? Qualquer acusado, por mais vivo, inteligente, sagaz que ele seja, quando o sujeito recebe uma ação penal, uma ação de improbidade, tem seu nome divulgado em todos, você vai passar aí, se você tiver um cargo de destaque, você vai passar no mínimo uns 60 dias na mídia. Então, isso gera como eu acompanho pessoas que se envolveram em situações parecidas, isso é um processo familiar, certo? Ele passa a sofrer, a família passa a sofrer, os amigos desaparecem, ficam poucos amigos, e você começa a viver um processo de isolamento. Se você não tiver uma fonte de renda certa e boa, seus clientes desaparecem. Então, você fica fragilizado a um ponto que só lhe resta essa saída. E é justamente neste momento de fragilidade que o Ministério Público chega acenando com essa proposta de delação premiada. E a pessoa não tem outra saída, não tem mais amigo, não tem advogado, não tem dinheiro, vai fazer o quê? No caso específico da Operação Sinal Fechado, nós temos a figura do George Olímpio, que está trazendo essas revelações. Eu pergunto, seria o caso do que teria acontecido com ele, por exemplo? Eu não conheço George, nem participei da defesa dele. Mas eu digo pela entrevista que a promotora deu no Fantástico. A expressão que ela usou foi: ele estava se sentindo abandonado, em dificuldade, procurou o Ministério Público e fez a delação premiada. Então, embora eu não acredite que tenha sido ele que tenha procurado o Ministério Público, isso aí é um sentimento pessoal meu, eu ressalvo aqui, mas ela descreveu o sentimento de fragilidade que um acusado, uma pessoa na situação que ele está, sente, que eu acabei de falar. Então, para ele, não restou muita saída. Então, voltando aqui à segunda parte da sua pergunta, onde é que a delação ela vai servir para o processo? Quando o delator entrega provas ou indica o caminho concreto de se encontrar uma prova contra os demais supostos criminosos. Então, eu analisei o que o George disse e muita coisa, ele tem alguns indícios, isso aí é inegável. Outros réus fizeram a delação, já tinha um que tinha feito, um dos réus, acho que é Alcides, se não me engano, já tinha feito uma delação há tempos atrás. E ele realmente tem alguns indícios. O crime ocorreu, a gente não tem como negar que houve, pelo menos a fraude à licitação é muito clara no processo. O problema são os outros crimes que envolvem os terceiros, que quanto a esse ele não tem prova. Ele diz: eu falei com fulano, eu falei com ciclano, eu dei dinheiro a um, eu dei dinheiro a outro, mas até agora não apareceu nenhuma prova, Alex, de que a propina foi paga, de que houve realmente. E o judiciário, ele não trabalha com conjecturas. O juiz, para condenar uma pessoa, para segregar o maior bem que a Constituição nos dá, que é o direito de ir e vir, ele trabalha com provas, e com provas robustas. Ninguém vai para a cadeia por indício ou por achismo do Ministério Público. O juiz que está ali preparado para essa função, e é uma função completamente diferente da função do Ministério Público. O Ministério Público, a função dele é acusar. Ele não tem responsabilidade sobre as consequências da acusação. O juiz tem. O juiz é quem manda para a cadeia. Então, nenhum juiz vai condenar uma pessoa que não tem a prova robusta. Pode ter o entendimento de blog, de Jornal Nacional, de Fantástico.
achando que houve aquele crime. Mas se não tiver prova no processo, não há condenação. Perfeito. Pois vamos acompanhar, então. Eu queria agradecer ao advogado Felipe Cortes pela gentileza de ter vindo até aqui conversar com os nossos Não, telespectadores. eu estou à disposição sua e dos telespectadores, agradeço a oportunidade. Eu acho que é um ponto importante a ser esclarecido no Estado para as pessoas, quando assistirem essas matérias, também refletir sobre como esse tipo de delação premiada vem ocorrendo. Ok, obrigado, Felipe. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus quiser.